nosso canal Corvos Black Channel, um canal de terror. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo de terror para vocês. Amamos isso, vivenciamos muito tudo isso. E o meu nome é Azazel Salazar. Eu sou Catrine. E o nosso cameraman é o Caim Shadow. Salve! E agora eu vou estar contando para vocês aqui um relato. Eu sei que de início vocês podem duvidar da gente, se eles estão mentindo. Mas com o tempo, ao longo dos vídeos, vocês vão entendendo que a gente tem uma boa índole e a gente não ia estar mentindo aqui para vocês. Então eu vou iniciar. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade. A gente morava nessa mesma casa, só que numa outra parte do quintal. Aqui tudo é o terreno da casa do meu avô, já falecido. E aí, nesse quarto, era pequeno, dormia eu, minha mãe e a minha irmã. A minha irmã era bem nova na época, eu 8 anos, né? E aí, já era por volta das 10 horas da noite, eu tava indo me deitar. E eu lembro que eu só olhei assim atrás da porta e eu vi uma menina. Ela devia ter cerca de uns 16 anos, mas eu via só a silhueta, assim, a sombra, e numa pose de choro. Eu falei, meu, o que é isso que eu tô vendo? Na hora eu já me desesperei, não sabia o que fazer. E aí foi quando eu fiquei travado. Não conseguia pedir ajuda pra minha família. Fiquei sem saber o que fazer, literalmente. E aí eu fiquei a noite inteira assim, mano, travado na cama, não sabia o que fazer pra pedir ajuda. E passou a primeira noite. Quando chegou de manhã, eu contei isso pra minha mãe. E a minha família, vale a pena ressaltar aqui, é uma família de médiums. Todo mundo aqui já presenciou algo do tipo. E eu não sei porquê, mas eles não acreditaram em mim. Falaram que era coisa da minha cabeça, que a sombra que eu tava vendo era algum objeto que tava fazendo. E aí na segunda noite, eu vi essa menina de novo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E eu morrendo de medo, não conseguia dormir e só olhando pra ela. E eu falei, não, isso aqui não tá certo, tá acontecendo alguma coisa. Eu comecei a observar que nenhum objeto no quarto, o quarto era muito pequeno, não era? Era. O quarto não tinha como algum objeto lá formar aquela menina, porque era perfeita a silhueta de uma garota. E aí, nesse momento, eu falei assim, meu, não sei o que tá acontecendo. E aí passou essa segunda noite, a terceira noite eu revi ela novamente, a quarta noite eu revi ela novamente e ninguém acreditando em mim. A quinta noite eu vi ela de novo, sexta noite passou a primeira semana. Eu já não dormia mais direito, começava a anoitecer, eu morria de medo, porque eu sabia que ninguém acreditava em mim, achava que eu era maluco. E eu sabia o que eu estava vendo ali. Mesmo eu tendo 8 anos de idade, eu já tinha consciência que aquilo era um espírito. E eu falei, meu, o que está acontecendo, né? Passou a primeira semana, passou a segunda semana. Na terceira semana que eu já estava vendo ela, toda noite, por incrível que pareça, ela apareceu também de dia. E aí, nesse dia, não sei o que me deu, eu tomei coragem. Falei, vou perguntar o que ela quer. Cheguei nela, e nessa época, vale a pena ressaltar que eu fazia aula num centro espírita. Então eu já tinha uma noção do que era espírito e tudo mais. Então eu já tinha uma base. E eu, desde pequeno, eu fui formado lá, sempre fiquei lá. Então eu aprendi muito sobre isso. Eu falei, vou ver o que ela quer, talvez ela precise de ajuda. Quando eu cheguei próximo a ela, eu lembro, até hoje eu lembro da frase que eu falei. Eu virei pra ela e falei assim, moça, você precisa de ajuda? E aí, né, foi a primeira vez que ela esboçou reação, as outras vezes ela só ficava parada. Ela olhou pra mim, e eu não sei explicar, o olho dela era uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida. Era um olho branco, fundo assim, ó. Pensa uma sombra, só o olho era branco, com uma bola assim, sabe, bem diferente no meio, assim, era uma cor bem estranha. Na hora que ela fez isso, eu tomei um susto, que eu pulei pra trás assim, aí eu lembro que eu vi a cama, não tinha nem como passar pela porta, porque ela tava lá, e a cama dava pra subir na janela, e por sorte a janela não era alta. Eu subi em cima da cama e pulei, e saí correndo pro quintal. Eu falei, não, eu tô vendo, e ninguém acreditava em mim. A quarta semana, o pessoal já viu que eu tava diferente. Já não conseguia dormir, tinha medo de tudo. E eu falei, meu, não tô conseguindo mais, não tenho mais vida. Não consigo dormir, não consigo descansar. Aí começaram a acreditar em mim. A minha mãe, meu pai, o pessoal da família começou a acreditar em mim. E aí, não lembro quem exatamente da minha família comunicou esse centro espírita que a gente fazia parte. E eles faziam uma sessão de desobsessão, que é lá chamar os espíritos, ou até pessoas vivas, e ver o que elas precisam, sabe? Pedir ajuda. E eles conversavam com esses espíritos para ver o que eles queriam e direcionar eles para a luz, né? Aí eu cheguei, fiquei sabendo um belo de um dia que chamaram essa menina no centro espírita e ela apareceu. Realmente ela tinha uns 16 anos de idade, eu não me recordo muito bem. E perguntaram para ela, então, o que você quer com aquela família? Por que você tanto aparece lá? Porque você está interferindo na vida deles. E ela respondeu uma coisa que eu fiquei muito comovido, para falar a verdade. Ela respondeu que o que ela queria era uma família. Era uma chance de ter uma família e de viver de novo. Então eu entendi que ela se apegou à nossa família, porque eu acho que obviamente ela morreu muito cedo. E ela, não sei, ela deve ter visto a gente de alguma maneira e se apegou a gente.
Só que, querendo ou não, estava fazendo mal, principalmente para mim. E aí, com o tempo, depois dessa desobsessão, eles pediram encaminhar ela para a luz. E eu nunca mais vi ela. Foi a última vez que eu ouvi falar dessa menina, foi nesse dia da desobsessão. Que me falaram, ó, fizemos a desobsessão, ela veio, falou que queria uma família. A gente disse que, infelizmente, a família onde ela estava era uma família de vivo, de pessoas encarnadas, e ela já era uma desencarnada e ela tinha que buscar a luz dela. E aí ela foi embora, nunca mais vi ela, consegui voltar a dormir novamente. E eu confesso pra vocês que foi uma experiência, assim, uma das experiências mais marcantes espirituais que eu tive. Vocês podem duvidar, achar que é mentira, mas eu sei o que eu vi. E com o tempo, como eu disse, vocês vão entendendo a nossa índole e vão ver que a gente não tá aqui pra mentir. Nós estamos aqui pra contar a verdade. A minha irmã é prova disso, eu era novo na época, e você lembra muito bem que eu não dormia direito. Todo mundo da minha família achando que eu tinha problema, que eu era maluco, sabe? E foi uma coisa assim que eu não sei explicar, sabe? Foi surreal mesmo. Foi um mês de puro terror pra mim. Só que hoje em dia eu tenho até dó dessa menina, sabe? Eu vejo que ela não fazia aquilo por mal, mas eu espero que ela tenha encontrado a luz dela. E esse foi meu relato, foi algo que eu vivenciei quando eu tinha 8 anos de idade. E hoje em dia eu vejo isso como um grande aprendizado. Que daí, um pouco antes, mas daí eu fui catapultando mais ainda coisas sobrenaturais. E vivencio hoje, ainda hoje até isso, entendeu? Tudo isso, né? E agora minha irmã vai contar um outro relato também vivido pela nossa família. Isso bem antes da gente nascer, foi a nossa mãe que passou para nós esse relato e ela vai estar contando aqui, tá bom? E obrigado pela atenção de vocês até o momento e que vocês continuem aqui com a gente. O nome do relato é O Casarão Assombrado. O Casarão Assombrado. Morávamos em uma chácara como caseiros. Os patrões só vinham no final de semana. Como os patrões só vinham no final de semana, decidimos ir tomar banho na casa dos patrões, que, por sinal, ficava do lado de cima da chácara, e a nossa casa ficava lá embaixo no comecinho do portão. A casa era muito grande, tinha vários cômodos, uma varanda imensa, móveis bem antigos e quadros de dar medo. Parecia que estávamos sendo vigiados. Como eram aquelas casas bem antigas, a luz do banheiro ficava para o lado de fora. Minha irmã, decidida a tomar banho lá, subiu sozinha. Entrou, fechou toda a casa e foi tomar banho no banheiro maior da casa, que tinha até banheiro. Entrou, fechou a porta do banheiro e foi tomar seu banho. Estava ela tomando seu banho na banheira, quando de repente a luz do banheiro se apagou. Ela começou a ouvir uns passos e perguntou: "Quem está aí?" E nada de resposta. Como ninguém respondeu, por ser médio, ela sentia que não era algo material. Pensou: "O que vou fazer agora?" Se a luz ficava pro lado de fora, a casa estava toda fechada e a chave estava comigo. Pensei até em gritar para chamar alguém, mas como nossa casa ficava lá embaixo, ninguém conseguiria escutar. Ela respirou fundo e continuou ouvindo os passos. Se trocou rapidamente e pensou: "Vou abrir a porta e vou sair rapidamente daqui", pois ela sentia que era um espírito que estava ali. Já que a casa toda estava trancada e não teria como alguém entrar, por um minuto pensou que poderia ser uma de nós, querendo assustá-lo. Mas como ela estava com as únicas chaves que tinha na casa, não teria como. Decidiu abrir a porta e sair correndo. E como já estava anoitecendo, estava tudo escuro. Respirou fundo e, num ato de coragem, abriu a porta do banheiro e saiu correndo. Mas como a casa era enorme e tinha cômodos muito grandes, teria mais 2 portas pela frente. A porta que dava para a varanda e da varanda que chegaria ao lado de fora. Como ela estava com medo e ainda escutava os passos que chegavam cada vez mais próximo dela, ela não conseguiu abrir a porta, pois estava um pouco trêmula. Como a fechadura ainda estava emperrando um pouco, acabou dificultando. Mas conseguiu abrir a porta e saiu deixando do jeito que estava. Correu para tentar abrir a última porta que dava para a varanda, pois sentia que o espírito estava bem perto. Cada vez mais ela escutava os passos arrastando, que vinham lentamente. Correu para abrir a porta da varanda, pois era o último obstáculo. Por incrível que pareça, conseguiu abrir a porta e sair. E quando virou para fechar a porta, viu o espírito que estava assombrando ela. Olhou e viu o espírito de uma velhinha. Descorreu no meio da escuridão, pois tinha um caminho até chegar à sua casa, onde os patrões passavam com o carro. O medo era muito, mas enfim chegou em casa, contou para sua família e jurou nunca mais entrar naquela casa. Os patrões, depois de um tempo, resolveram alugar a casa com tudo que tinha dentro. As pessoas que alugavam não ficavam lá por muito tempo, pois escutavam passos, as portas dos armários se abriam, os quadros antigos pareciam estar vigiando, pois eram retratos de pessoas, e até o piano às vezes tocava. Enfim, a casa acabou ficando abandonada. Passando o tempo,
Os patrões decidiram vender, até que uma construtora comprou, assim demolindo a casa que todos afirmavam ser mal assombrada. Esse foi o relato que a nossa mãe Simone passou pra gente, e agora a gente está aqui passando para vocês. E esse local onde era esse casarão, depois Virou alguns prédios. virou um condomínio. Exato. Inclusive um tio nosso mora nele, entendeu? E é aqui da nossa cidade mesmo. Mas essa história é bem interessante. Esse casarão, essa é uma das histórias. Mas esse casarão tem várias histórias, e nos próximos episódios a gente vai trazendo mais desse casarão para vocês, tá bom? E nesse momento a gente agradece a vocês por vocês assistindo a gente até o momento. Sei que pode ter alguns errinhos ali e aqui. Mas estamos começando agora, esperamos que vocês entendam de verdade. E estamos muito felizes, é uma realização pra gente. E tomara que esse canal bombe, que vá às alturas. Vocês querem deixar as redes sociais pro pessoal seguir? Deixa o like e se inscreva. Deixa o like, se inscreva. E em breve, aqui da próxima semana, já vai ter outro vídeo aí no nosso canal. Gratidão!